Olá, gente. Aqui é Ivan Tadeu e eu quero hoje deixar uma palavra para aquelas pessoas que sofrem com gagueira. É interessante, eu tenho feito vários vídeos e eu fiz um vídeo contando sobre o processo da minha superação da gagueira e esse vídeo é o vídeo mais assistido do meu canal. Ele superou em muito a maioria dos demais vídeos. E eu hoje quero falar um pouquinho mais sobre esse processo de superação. E a parte que eu quero falar hoje, eu vou dividir em vários vídeos esse processo de superação. Eu quero falar hoje sobre o processo de compreensão mental de que nós não somos mais aquela mesma pessoa que éramos há anos atrás. Existe uma história interessante para eu começar esse processo de fala, que é sobre a história do elefantinho que vivia no circo. Quando um pequeno elefantinho vivia no circo, ele teve o seu pé amarrado em uma cordinha e amarraram um certo pauzinho no chão. E toda vez que este pequeno elefantinho tentava se mover, aquele pauzinho fincado, aquela cordinha amarrada no seu pé, o impedia de ir para frente ou para trás diante daquele perímetro do qual ele estava restrito. Esse elefantinho foi crescendo e ele continuou amarrado naquela corda e num certo tronco um pouquinho maior. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, esse elefantinho tornou-se um grande elefante. Mas é interessante que as pessoas que ali cuidavam daquele elefante não precisavam colocar nenhuma corrente e nenhum grande ferro para sustentar aquele elefante de toneladas de peso. Simplesmente uma corda amarrado em um pequeno tronco já era o suficiente para impedir que aquele baita elefante saísse do local da qual aquelas pessoas queriam que ele ficasse. Ou seja, quando ele era muito pequenininho, aquela corda, aquele pauzinho que o prendia era suficiente para limitá-lo. Mas conforme ele foi crescendo, tornando-se adulto, com certeza aquela corda e aquele tronco não eram suficientes para impedi-lo de sair e só levar tudo que estivesse à sua frente devido à sua força, devido a quem ele se tornou com o passar dos anos. Mas a sua mente estava tão bloqueada que ele não resistia. Toda vez que ele ia caminhar e o seu pé esticava e a corda esticava, ele já lembrava: eu não posso. Desde pequeno eu não tenho condição de sair daqui. Desde pequeno eu estou preso aqui, não adianta eu resistir, eu não vou superar. Bem, essa é uma história que ilustra o processo de construção mental que, se não for quebrada, ela nos impede de avançar. E pode parecer só para alguns até estranho, mas para as pessoas que possuem limitações, e um exemplo delas é um processo difícil que é a gagueira, e essa história também se aplica muito bem. Porque, por exemplo, quando eu era pequeno, era uma criança, eu era gago. Eu fui humilhado, tinha um complexo de inferioridade. Esse processo todo ele se desenvolveu até a minha adolescência. Mas na minha adolescência eu tive um encontro real com Jesus. E quando eu tive um encontro real com Jesus, eu então entendi que através de Cristo eu poderia voltar a sonhar. Eu poderia romper as minhas barreiras e os textos bíblicos me diziam que em Cristo nós podemos todas as coisas, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E eu então compreendi que aquele menino gago é simples, pobre, com dificuldades que eu era quando estava na infância e também na adolescência, não necessariamente deveria ficar preso com aquelas amarras que tinha. E eu poderia então superar, eu poderia lutar, avançar e chegar em novos estágios. E foi o que eu fiz. Eu passei então a estudar, eu passei então a ver vídeos de pessoas que pregavam e eram bons de oratória. Eu passei a ver vídeos de dicas sobre oratória e superação da gagueira. Eu passei a me exercitar falando em voz alta, a fazer exercícios que vários profissionais da área, como fonoaudiólogos, passavam. Isso existe muito no YouTube para que você faça. Eu comecei a ler a Bíblia em voz alta e livros em voz alta, e com o passar do tempo, então eu fui reconstruindo aquele registro mental de que eu não era mais aquela criança limitada, incapaz que eu era antes, nem aquele adolescente inferiorizado e gago que eu era. Mas eu entendi que eu já estava crescendo, eu era um jovem e quase um adulto que possuía mais informação, possuía condições, capacidades e mais, estava desenvolvendo a minha fala.
estava exercitando a minha capacidade de falar perfeitamente, estava lendo em voz alta, estava fazendo exercício, estava fazendo tudo aquilo que era preciso para que eu chegasse e rompesse essa barreira. Então eu quero dizer para você que hoje sofre com a gagueira, em primeiro lugar você precisa entender que se você é gago há 10 anos, entenda que você não é mais aquele gago de 10 anos atrás. Você já possui informação, você possui condições, e essa insegurança e esse medo devem ser superados e podem ser superados. Você deve se esforçar, mas mentalmente precisa reeditar esta compreensão que você tem, porque sempre que você vai tentar falar, e assim era comigo, já havia o pensamento, você não pode, você é gago, você vai ser envergonhado. Não, não é assim. Você hoje não é igual ontem. Você hoje já avançou, você já envelheceu, você já aprendeu, você amadureceu, você evoluiu e a cada dia nós somos diferentes. A graça de Deus se renova, as misericórdias se renovam a cada manhã. E a cada manhã Deus nos dá uma nova oportunidade de viver e sermos melhores. Então entenda que você não é igual a anos atrás. Você é novo, você é uma nova pessoa, você é melhor, você é mais forte, você é mais capaz, você tem mais condições. E essa foi a compreensão que eu tive que, ó, só que ter. Essa foi a primeira barreira que eu tive que superar, porque eu sempre me lembrava, eu sou um gago. E gago não fala. Gago não tem amigos, Gago não tem condições de falar em público. Eu me reprimia, eu ficava vermelho já antes de falar, eu já pensava, eu vou gaguejar quando eu falar. Isso já me limitava muito. Mas quando eu comecei a me exercitar e fazer tudo o que era necessário fazer, e eu entendi que eu podia ser melhor, então isso me ajudou muito. Então eu quero dizer para você que sofre com a gagueira, com a timidez de falar em público, eu quero que você saiba, você não é o mesmo de 10 anos atrás. Não é o mesmo de 5 anos atrás. E não é o mesmo de 30 anos atrás. Exercite-se, se esforce, seja cada vez melhor, se empenhe e vá entendendo mentalmente que você está se esforçando e está melhorando. Você não é igual, você é diferente. Para encerrar essa história, alguém que quando era pequeno quase se afogou num balde d'água, após adulto tem que entender que não precisa ter medo de água. Aquele balde de água que era super pequeno e que você era uma criança, para você era grande, agora aquele balde é ínfimo, aquele balde é insignificante. Hoje nem a sua panturrilha cabe naquele balde. Entenda que houveram diferenças. Você cresceu, você evoluiu e você é uma nova pessoa. E se você se dedicar, com certeza será melhor ainda. Essa foi mais uma dica para você que quer vencer a gagueira ou a timidez. Se você quer só receber periodicamente vídeos meus, então curta a nossa página, o nosso canal no YouTube, compartilhe este vídeo, deixe o seu recado, as suas dúvidas e quem sabe até os seus medos e questões que eu vou tentar só lhe ajudar a lhe responder. Deus abençoe, fica com Deus.